O maior movimento digital do Brasil está para acontecer. E eu não estou exagerando. Fica aqui nesse podcast que você vai descobrir. Seja bem-vindo ao Guias Podcast, o podcast das mentes que movem. Meu nome é Zé Rubens. Se você gosta de franquias, empreendedorismo, digital, alta performance, vendas, aqui é o seu lugar. Já dá uma olhada aí, vê se você está inscrito. Antes da gente começar, eu preciso falar bem rapidinho dos patrocinadores. A franquia Guias, que é uma franquia de agência de marketing digital. Se você quer empreender a partir de casa, a franquia Guias pode ser uma oportunidade para você. Dá uma olhada no link ou no QR Code. Também a Guias e Agências Digitais. Se você está precisando dar um up no seu negócio, no seu digital, pode ser uma alternativa para você. São mais de 100 agências no Brasil, algumas no mundo. Link abaixo. Tem a franquia Stanet, que é uma plataforma para redes de franquias. Eu tenho um público muito do franchising, ou seja, vários franqueadores que me assistem. Se você tem uma rede de franquias, dá uma olhada na franquia Stanet, porque é muito legal, uma plataforma bem bacana. Tem a Grind, que é uma startup de marketing digital local para negócios, para redes de negócios, para redes de franquias. Está crescendo muito. E, para finalizar, os nossos patrocinadores, eu tenho aqui também... Quem? Vamos ver. Cheirinho bom. Olá. É isso aí, uma experiência diferente do café. Já vamos brindar aqui com o meu convidado. Vou falar sobre... Vou querer saber por que disso aqui. É legal. Ó, experiência diferente. E se você ficar até o final, você... vai ter um bônus, que é uma mensagem, sabe de quem? Joel J e de Alfredo Soares. Mas não vai pular, assiste para você poder ter um entendimento do que eles vão falar lá, beleza? Bom, agora eu quero apresentar meu convidado, muito especial. Marcel Roxo é empreendedor, estrategista de negócios, autor especialista em marketing digital com uma trajetória inspiradora de inovação e transformação, com vasta experiência na criação de projetos de alto impacto, como plataformas de lançamentos online e eventos de sucesso. É casado com a Lara, pai do Miguel e da Maria Luísa. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. É uma honra ter muito você obrigado. aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. E vamos responder essa pergunta que eu falei. Qual é o maior evento que vai acontecer, movimento digital que vai acontecer no Brasil? Ô Zé, estou preparando um projeto muito bonito na minha cidade natal, Santos, e a gente vai colocar Santos no calendário dos maiores eventos de negócio, inovação e tecnologia ainda em 2025. Então a gente vai tirar os grandes eventos do eixo tradicional de São Paulo e Rio e levar para outras cidades, né? Então a gente vai realizar um dos maiores movimentos de empreendedorismo lá na região, na Baixada Santista. Vai ter conhecimento, vai ter exposição. Vai ter exposição, vai ter networking, vai ter, diversas trilhas de conteúdo voltado para franchising, startup, micro franquias, marketing digital. Então, nosso objetivo é realmente criar um grande ecossistema voltado para negócios, tecnologia e inovação, porque a gente entende que a tecnologia hoje é uma transversal em todos os negócios. Sim. Então, a gente quer alinhar muito tudo de tecnologia e tudo de inovação para movimentar aí a cidade de Santos, que é a nossa cidade natal, e uma cidade realmente que está faltando muito turismo de negócio. Ela é uma cidade turística, mas não tão forte para o turismo de negócio. Sim. E falando de franquias, eu não posso deixar essa oportunidade de passar. Vou entregar meu livro, Checklist Minha Franquia. É uma metodologia para escolher uma franquia de uma maneira correta. Obviamente, todo negócio tem risco, mas se você tiver conhecimento, o risco é minimizado. Aí eu cataloguei mais de 400 perguntas e respostas com gente muito bacana. Tem outras pessoas que respondem? Tem. Cada capítulo que eu isso escrevi... é legal, hein? Cada capítulo que eu escrevi, eu adicionei conhecimento externo também. Ó, vou falar uma coisa assim, você acabou de dar uma ideia, tá? Eu sou um cara que, segundo o Joel, ele fala que eu sempre tive um mindset de melhoria. Cara, eu posso fazer um livro desse pro meu evento. Pois é. Porque eu vou ter mais de 100 speakers. Eu poderia perguntar para todo mundo alguma coisa específica e fazer uma edição limitada lá no nosso evento. Obrigado pela ideia. Já colocou dinheiro no meu bolso, hein? Pois é. E aí? Ó, falando em Joel, o que você é do Joel? Pô, eu sou, segundo ele, o irmão mais velho, mas a verdade é que eu sou o caçula, cara. Eu sou caçula, sou 4 anos mais novo, eu sou irmão do JJ. Cara, que bacana. Eu não poderia deixar de começar o podcast perguntando isso. Como que é ser irmão do JJ? Cara, pra mim, assim, é estranho, né? Porque hoje eu vejo
tantas pessoas tendo ele como uma figura muito importante na vida dessas pessoas, né? As pessoas tatuam frase dele, elas dizem que ele salvou a vida delas. E para mim ele é o meu irmão mais velho, né? Ele continua sendo. É estranho ver toda essa visibilidade, grandiosidade e fama que ele tem, porque ele continua sendo aquele irmão que eu cresci admirando, né? Eu tenho um amor de irmão mais velho absurdo pelo Joel. Tanto que eu quis aprender as mesmas coisas, gostei das mesmas coisas, fiz o mesmo esporte. Então, é prazeroso ser, né? Porque ele é uma grande inspiração para mim desde criança, desde muito antes dele ser o JJ, que para as pessoas, ele é o meu irmão mais velho, né? É uma figura masculina que eu tinha de exemplo. Mas você tem uma irmã também. Nós temos uma irmã também, a Vanina, que é a mais velha. Sim. Tem 47 anos. Legal. Bacana. Mas eu quero entender um pouquinho. Você, todo mundo te conhece nas redes sociais como Marcel Roxo. Por que Marcel Roxo? É muito bom. É meio sem sentido essa história, mas eu vou explicar. Em 2017, final de 2017, eu acabei encerrando uma sociedade. Eu tinha uma agência chamada Mindes Comunicação, né? Então, eu sou do mercado de marketing, mercado de agência, com um ex-sócio, Guilherme Carvalho. E a gente quebrou. A gente quebrou a agência por má gestão mesmo, processos. A gente era muito jovem, a gente não entendia muito bem de negócio. E aí a gente acabou terminando essa sociedade. E aí, naquela época, eu tenho uma coisa que eu sou de profissão, que eu sou diretor de arte. Sou designer de profissão. Foi uma coisa que eu fiz durante muitos anos. E aí, o designer sempre tem uma aptidão de um estilo de design, cores que ele gosta. E eu tinha um amor por trabalhar com cor roxa. O roxo estava muito em alta naquela época por causa do Nubank. Então, a cor roxa, ela, para trabalhar, é uma cor muito bonita, né? E ela remete à criatividade, assim por diante. Então, quando eu terminei a sociedade, no ano de 2018, sempre sai a escola Pantone de cores. Sei. E tem uma cor do ano, né? É eleita a cor do ano. Então, no ano de 2018, foi uma tonalidade roxa. Eu falei, caramba, é um ano de mudança. É um ano que eu tô recomeçando, é um ano que eu vou começar uma empresa nova sozinho, é um ano que a cor do ano é roxa. E aí, eu queria achar um nome que tivesse uma sonoridade muito simples. E aí, a minha agência se tornou Roxo Marketing. Ela virou Roxo MKT. Sim. Né? Que eu falei, é roxo porque eu gosto de trabalhar com a cor, é a cor de 2018, é um ano de renovação. E aí, o meu Instagram não tinha como ser Marcel Moraes, ou Marcel Moraes Santos, ou Marcel Santos. Nunca dava para ser esse logo. Aí eu deixei Marcel e eu falei, será que dá para ter roxo? Né? E aí virou Marcel Roxo. Só que aí as pessoas começaram a acostumar a me chamar pelo meu nome do Instagram. O roxo, o roxo, o roxo. E aí eu decidi aceitar isso como marca. Né? Virou Marcel Roxo. E Roxo é um sobrenome. Então, algumas pessoas às vezes me chamavam para dizer, a gente tem o mesmo sobrenome. Eu até explicava, não é meu nome e tudo mais. E acabou que eu gosto da sonoridade, gosto da facilidade de falar e virou uma marca, como o JJ, né? O J também é porque não se dava para colocar Joel Moraes. Era Joel, sei lá, ponto Moraes, 89, sabe? Tipo, era uma coisa meio que tipo, não tinha sentido. Sim. E aí a marca virou JJ. Então, o Roxo é por conta disso. Hoje, minha empresa não é Roxo Marketing, mas ela é Roxo Treinamento. Sim. O nome da minha empresa é Roxo. Né? Ela tá no meu nome fantasia mesmo, no meu CNPJ, o Roxo. Então, é uma marca. Tá aí. Então, é uma marca. Então, o Marcel Roxo também virou essa marca. Né? A Roxo continua sendo o nome da empresa. Cara, pra gente chegar no Santos Digital Week, eu quero voltar. Né? Como que você começou lá na sua carreira? Né? Você falou que já passou, que você quebrou, mas como que você chegou até ali? Como que foi sua formação? Tá, eu sou publicitário de formação, né? Então eu fiz publicidade, mas eu não comecei na publicidade, eu comecei na instituição financeira, né? Então eu fiz carreira no Banco Itaú. E aí eu fiz carreira porque quando eu era jovem eu consegui esse emprego. E na época o estágio pagava muito pouco e eu falei, eu quero ganhar dinheiro. E aí eu fui pro Itaú, fiz carreira, cheguei a ser chefe de serviços bancários. Quando eu fui convidado a quase ser promovido para gerente geral de agência com 24 anos de idade, morando na cidade de Londrina, no Paraná, eu parei e falei, não é isso. Mas eles falaram para você se transferir? Eu me transferi, né? Eu me transferi e fui morar em Londrina. E aí eu decidi que eu tinha que tentar alguma coisa no marketing, na publicidade, porque era o que realmente eu gostava. Né? Eu tinha sempre um lado criativo, eu fui um cara que desenhei muito bem. Eu já até conto essa história de que com 5 anos eu desenhei a minha casa, eu realmente desenhava muito bem. Então tinha um lado criativo muito forte. E aí, quando eu decido sair do Itaú, eu tentei engrenar em alguma coisa no marketing. Sim. Não consegui tão fácil, aí eu acabei me tornando designer. O design foi uma ponte na comunicação e tudo mais. Mas aí a minha trajetória com marketing ela começa em 2015.
Em 2015, eu começo a ver o movimento do marketing. Você vai lembrar que ali estava crescendo muito forte as fanpages no Facebook. Sim. Estavam deixando-se fazer site para fazer fanpages. Estava começando uma Sim. produção de conteúdo mais agressiva. E aí eu comecei a estudar o mercado e falei, pô, eu acho que isso aqui vai ser o futuro. E aí, em 2015, eu vou fazer o meu primeiro curso de marketing digital numa escola lá em Santos que existe ainda, chamada Tecnoponta. Todo mundo, quando a gente procurava fazer algum curso de tecnologia, assim, a gente procurava essa instituição. Então, eu fui fazer meu primeiro curso de marketing digital para entender esse universo, para entrar. E aí, em 2015, que eu abro a minha primeira agência de marketing, junto com o Guilherme, que é um amigo de infância de natação. É a nossa primeira tentativa de empreender com agência de marketing. E é ali que começa essa minha jornada de marketing digital. Começo a experimentar em eventos para ver o que estava acontecendo. Sim. Foi ali em 2015. Legal. E quais serviços vocês faziam naquela época? Eu era uma agência 360. Fazia tudo, Né? não Então, era a só gente- focar no Não. digital. Cara, eu fazia foto, a gente tentava fazer vídeo, a gente fazia folder, né? Eu Sim. fazia muito material impresso. Então, a gente tentava ser uma agência 360. A gente não tinha um foco definido, Legal. né? Sabe que eu sou do mercado de agência, eu comecei Sim. com agência em 95, na verdade não era nem agência, era um guia virtual, que depois se transformou numa web design, depois se transformou em agência digital em 2007, mais ou menos, quando o termo começou a surgir. E você falou que você quebrou. Quebrei. Qual foi o principal ponto o fator que fez você quebrar naquele momento? Eu quebrei em 2017, né? Eu tinha uma sociedade com o Guilherme. A gente sempre focou muito em vender. A gente não focou na gestão. Então, a gente começou a fazer uma má gestão. A gente entrou num que dá errado. A gente começou a pagar muito imposto. Então, a gente não entendeu o modelo de negócio. A gente acabou entrando numa questão tributária muito maior do que a gente achava que era. E aí, quando veio essa questão tributária, a gente entendeu que a gente estava muito ferrado. Então, a gente precificava errado porque a gente não levava em consideração quanto que eu estava pagando de imposto. Então, quando estourou essa bomba, a gente olhou a má gestão financeira que a gente fez versus a má gestão de precificação. E aí, a gente precificava mal, geria mal, veio o imposto. Quando veio uma bola de neve. E aí, a bola de neve estourou financeiramente. A gente começou a fazer empréstimo em cima de empréstimo. Não conseguiu gerir aquele negócio, até a hora que a gente falou, faz mais sentido a gente encerrar aqui. Sim. E aí eu quebrei, e a gente quebrou assim, metade da dívida é tua, metade da dívida é minha. Vamos se virar, vamos dispensar toda a equipe, vamos voltar para as nossas casas, você toca o seu negócio, eu toco o meu, mas a gente divide a dívida. Sim. Foi literalmente isso. Se você veio até aqui nesse podcast e acredita que precisa melhorar o seu negócio, eu posso te ajudar. A gente acabou de lançar a Guia-se Partners, que é uma comunidade de empreendedores, onde você pode encontrar mentorias, treinamento de marketing digital e muito network. Isso vai criar um ambiente para que o seu negócio cresça de uma maneira extraordinária. Quer saber como participar? É só você escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição. Te vejo lá. Então ali eu entendi muito uma fragilidade Foi sobre não alta ter... essa dívida, você lembra? Ela não foi tão alta, Sim. né? Hoje, assim, foi 50 mil reais, isso Sim. em 2017. Se a gente dividir, foi 25 mil para Sim. cada um. Não é uma dívida tão alta, mas para os padrões da época que a gente tirava de receita de Prolabore, ela era Você alta. coloca uns 140, 150, Então, 150 eu pau hoje. ganhava, sei lá, R$ 2.500 de Prolabore, era o que a gente tirava. Né? É que eu fazia outra receita de outras formas, que eu era design gráfico, Sim. então eu tirava dinheiro dos meus freelancers. Então, eu consegui pagar minha dívida com os projetos que eu fazia fora. Se Sim. eu tivesse que pagar minha dívida ganhando esses 2.000 e poucos reais, eu tava ferrado. Sim. Né? Eu levaria uns 3, 4 anos ali. Então, ali foi ali onde eu tive o meu primeiro momento de entender sobre o modelo de negócio, sobre em que regime tributário eu estava encaixado, sobre a precificação que eu estava, sobre a questão de contratação de time. Então, foi uma experiência que, no fundo, foi positiva. Sim. Né? A gente amadureceu muito depois desse episódio, porque aí quando eu já recomeço entendendo onde eu tinha errado. Sim. Então a gente já começa a buscar aprendizado. Aí eu fui buscar Sebrae para começar a entender mais sobre gestão, DRE, porque até então... Você tem uma coisa que o João fala que é um coração ensinável. Eu? É. Porque, cara, você pode... Tem diversas maneiras de você sair de uma quebra. Ou entrando em depressão, ou buscando um CLT, ou entendendo aquilo que você fez errado para poder melhorar no próximo. Foi isso que você fez. Acho que o que tinha de diferente ali naquele momento... Eu tinha aprendido a vender mais.
Então, quando eu perdi, que a gente quebrou, eu não entrei no desespero do tipo, o que eu vou fazer? Eu só entendi assim, tá, preciso vender mais. Onde eu errei? Onde eu errei e onde eu posso melhorar? O que eu não sei que eu errei? Eu não entendo de gestão, eu não entendo de modelo de negócio, eu não entendo de DRE. Então, eu vou buscar entender mais sobre isso para que eu melhore esse erro aqui. Porque vender não era um desafio, né? A gente quebrou porque a gente teve má gestão. Sim, sim, Nosso problema não foi de venda, sim. né? Foi má gestão. A gente só queria pensar em vender, depois quando a gente foi ver a bola de neve que a gente fez, era muito mais questão tributária, Sim. questão das pessoas que a gente tinha registrado. A gente não contabilizou que para mandar uma pessoa embora eu tinha que ter dinheiro em caixa, É. né? Tipo, quando a gente foi mandar Sim. todo mundo embora, eu não tinha nenhum dinheiro para mandar embora. Então a gente foi pegando dinheiro emprestado para pagar essas coisas. Sim. Então eu agradeço, assim, foi uma lição de casa. Sim. Me amadureceu muito. E como nesse empreendedor. ponto, para você dar olhar para outros negócios e começar a caminhar. Olhando para você, qual foi a sua principal atitude que fez você, que você utilizou para poder enfrentar isso aí, essa dificuldade? Você acha que essa foi a maior dificuldade que você passou até Não, hoje? eu passei uma pior anos antes, em 2011 eu passei uma bem pior. E por ter passado essa em 2011, eu acho que eu me tornei mais resiliente. Eu vou contar uma história que é onde foi uma dor. Em 2011 eu quebrei para valer. E aí eu entrei em depressão. Mas eu não quebrei assim, eu não sabia nem que eu estava empreendendo, tá? Eu decidi... É engraçado, eu decidi empreender com o meu cartão de crédito. Eu literalmente tinha um limite bom, porque eu ainda tinha os resquícios de ter trabalhado no Itaú. Sim, Peguei o meu cartão de crédito, comprei um material de gráfica para revender sim. e tirar minha margem. E aí, fez bola de neve, porque as pessoas não te pagavam depois, e aí chegava a fatura do cartão, eu não conseguia pagar a fatura do cartão, e eu fui gerando uma bola de neve. E aí eu quebrei e entrei em depressão, Zé. É mesmo. Entrei em depressão. Em 2011 eu entrei em depressão. Depressão aquele de não querer sair do quarto, fundo Sim. do poço, psiquiatria. E aí tem um episódio na minha vida que é determinante. Eu precisava... eu entrei em depressão, mas eu tentava fazer alguma coisa. Então eu ainda tentava vender um cartão de visita para entrar um dinheiro para fazer movimentação. E eu minha mãe mora até hoje num lugar que a gente chama Canal 5, ali em Santos. A gente coloca canais na cidade. Tem ideia do 1 ao 7. Eu moro no Canal 5. Eu tinha que pegar uma encomenda no Canal 1. Eu não tinha dinheiro pro ônibus. E eu não tive coragem de pedir pra minha mãe. E eu lembro que o ônibus era R$2,90. R$2,90. E eu não tive coragem, porque eu falei, pô, eu fiz essa besteira, eu quebrei, eu vou a pé. E eram 5 quilômetros. E eu fui a pé chorando até lá. Chorando mesmo. E eu falei, eu tô indo a pé, tá doendo, mas eu nunca mais na minha vida eu vou passar por isso. De não ter R$2,90 para pegar um ônibus. Porque eu tinha vergonha de pedir pra minha mãe R$2,90. Porque era tão pouco. E aí eu fui andando. E aí aquela andada foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. Porque ali eu falei, cara, eu tenho tudo que eu preciso para sair disso. Eu tenho energia, eu tenho capacidade, eu tenho intelecto, eu não sou burro, eu tenho graduação, eu sou filho de quem eu sou. Meu pai é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E ali, toda vez que eu pensava em alguma coisa de desistir, eu lembrava dessa cena. Então, quando em 2017 eu quebro, em 2018 eu volto, eu falo, cara, tá tudo bem, eu vou voltar, eu sei fazer, eu tenho competência, tenho saúde, tenho suporte, tô na casa da minha mãe, não tenho dívida, não tenho filho, não sou casado, então eu consigo. Mas eu volto nessa cena. Lembra lá em 2011 do que tu passou porque tu não tinha o dinheiro? Então, tu não quer voltar para aquilo, né? Sim. Então, eu sempre brinco que pior do que aquilo não vai ser. Sim. Então, aquilo sempre me dá força pra, tipo... Eu sou um cara muito resiliente de recomeçar, não tem problema, não. Se eu te contar minha vida nos últimos 5 anos, eu mudei de cidade, de casa, de país, sei lá, umas 7 vezes. Cara, a gente vai chegar lá. Porque, pra mim, não é um... Assim, se eu acredito, Sim. eu sou resiliente Sim. de... Vambora, de entender. Então, esse episódio na minha vida, ele foi muito transformador pra me ajudar do tipo assim, ó... Você quer voltar pra aquilo lá? Não. Você já sabe como é o fundo do poço. Então, cara, levanta, se ergue, tem uma dívida, a gente vai pagar. Como? Trabalhando, velho. Sim. E nunca pedi meu pai, cara. Nunca pedi. Mas você não pediu, mas eles sabiam. E o que eles falaram pra você naquele momento? Meus pais? É. A minha mãe falava pro meu pai pagar minha dívida.
Mas eu lembro que eu falava assim, mãe, o pai me ensinou uma coisa. Se eu entrei nessa, eu entrei sozinho, eu tenho que sair. Então, não achava justo que o dinheiro que meu pai trabalhou suado teria que ser para pagar uma besteira que eu fiz. É diferente se eu pedisse dinheiro para investir. Sim. Isso, eu sei que se eu pedisse pro meu pai, tem uma ideia bacana, investe em mim. Mas para dívida, eu nunca tive coragem. Então, todas as dívidas que eu fiz na minha vida, eu paguei sozinho. Né? A minha primeira dívida foi com 11 anos. Eu lembro até hoje, minha mãe, pô, pede pro teu pai te ajudar. Eu falei, não vou pedir. Não, eu vou sair dessa. Sozinho. É uma forma que eu Sim. queria de provar que eu era capaz. Porque era mais fácil pedir, né? Sim. Era mais fácil pedir meu pai. Não era tão alto. Meu pai me ajudaria, mas Sim. não achava justo. E naquela época o João estava começando também, né? E como que era a sua relação ali com ele já? Vocês debatiam, falavam sobre isso? A gente sempre teve uma proximidade muito grande, né? O Joel teve vários projetos. Eu até brinco que acho que o Joel teve mais projetos que fracassaram do que projetos que deram certo, né? Então, desde 2004, que o Joel começou a tentar fazer coisas diferentes, eu sempre estive com ele. Em 2004, a gente criou um jornal de natação, cara. Ele ficou 2004. Um jornalzinho de natação que a gente queria entrevistar atletas e eu fazia o design desse jornal. Aí tinha uma jornalista que nadava também, que era uma amiga nossa. Então, todas as vezes que o Joel tentou empreender ou criar alguma coisa, eu tava junto, cara. Nas maiores doideiras, até loja de roupa, que uma vez a gente foi junto ver uma loja no shopping, porque a gente gostava das coisas de moda. E a gente, vamos alugar? Vamos comprar uma loja de roupa? Então, a gente sempre fez tudo junto. Então, quando eu comecei a fazer coisas diferentes, eu sempre tentava colocar o Joel, né? Então, eu comecei a fazer eventos primeiro que o Joel. Então, lá em 2016, o meu primeiro evento de Market Talk, que foi relativamente grande, que é o Santos Digital Day, que daí saiu o Digital Week, Sim. foi em 16. Então, todas as vezes que eu fazia um evento, eu sempre pedi para o Joel palestrar. Porque ele já era professor universitário, sim, ele ainda não era o JJ, ele trabalhava no instituto, mas sempre teve essa conexão do tipo, a gente se ajudar. Irmão, preciso de você. Você palestra nesse evento? Ó, vou fazer isso, você me ajuda com isso? Então, a gente sempre se ajuda. E o oposto também. Sim. Né? Quando ele decidiu fazer evento, quem produziu os eventos sou eu. Então, sim, os primeiros eventos, que era o Hora H, a produção era minha e da minha esposa, da Lara. Sim. Porque ele falava, pô, tu sabe fazer evento. Me ajuda. Eu falei, não, deixa que eu produzo. Então, a gente sempre se ajudou, né? De alguma forma, em projetos do um do outro, né? Sim. Tentamos ter uma coisa junto ou outra, assim, mas nada demais. Mas a forma da gente sempre se ajudar com o irmão sempre aconteceu. Sim. E aí, como que você saiu dessa depressão? Porque mais difícil que quebrar é sair de uma depressão, né? Eu saí trabalhando, cara. Eu saí trabalhando. Eu fui fazer terapia. Sim. Mas eu acho que a forma que eu encontrei de sair da minha depressão era me colocar em movimento. Sim. Né? Porque dentro do meu quarto lá, quando eu ficava sozinho, era pior. Então, na época da minha terapia, ela me sugeriu, ela falou, pô, você quebrou porque você... É uma história bem legal até. Ela falou assim, você quebrou porque você não sabe o que era empreender. Né? Você tentou empreender sem ter falado com ninguém. Tem uma coisa minha também que eu tinha dificuldade de pedir opinião para as pessoas. Eu queria testar tudo sozinho. Então, eu quis empreender sozinho, sem estudar nada. E aí, ela falou, por que você não tenta trabalhar em algo parecido com o que você tem vontade de ter, para você entender como é, para que talvez você desperte o desejo de empreender naquilo. Aí, foi quando eu falei, tá bom. Ela, pô, vai procurar emprego. Aí, eu fui procurar emprego, isso em 2011. Aí, eu arrumei um emprego numa gráfica. Nessa gráfica, eu comecei a ver como era o modelo de negócio e 8 meses depois, eu viro o maior concorrente dele. É duro empregar empreendedor, né? Mas assim, eu fui entender, entendeu? Então, Sim. o que eu fui ver? Eu falei como que era empreender, o que era custo, essas coisas. E também comecei a perceber, assim, onde eu via que ele tinha falha, que podia ser minha oportunidade. Sim. E aí, isso eu fui desenvolvendo sozinho. Sim. Né? Então, ali começa essa minha jornada de empreender. Porque desde cedo eu tinha uma coisa que eu gostava muito, a liberdade, cara. Sim. Eu gostava de ter liberdade para fazer o que eu queria. E o empreendedorismo me dava essa liberdade. Sim. Tem alguns pontos que são obrigatórios, sim, mas você pode ir ajeitando, né? Se precisa trabalhar domingo, eu trabalho. Se precisa trabalhar de sábado, sim, à noite, eu trabalho. Acho que essa é a intenção. Gostou de tomar na taça? Gostei, mas por que é na taça? Tem uma explicação? Pela experiência. Pela experiência. Para mudar um pouco, muda, né? Assim, o aroma. Você consegue ter uma experiência de consumo diferenciado. Entendi. Aliás... E lá nas lojas também tem isso? Tem também. Tem. Legal. Aliás, tem em Santos. Patrocina os 2 melhores podcasts do Brasil, né? Cheirinho Bom. Cheirinho Bom. Do Joel J. E do José Rubens. E ele vai patrocinar o meu também, então. Eu vou começar em julho agora, hein? Já vai. Bom, e aí, você falou lá em
2011, você teve uma gráfica, muito provavelmente depois você já pulou para agência. Mas me conta sobre eventos. Como que você entrou nessa? Você falou que já tinha o Santos Digital Day. Tá. Como que foi? Como que eu entro em evento? Em 2016, eu comecei a ser rato de evento. Eu procurava tudo que tinha de evento de graça em São Paulo, né? Tinha bastante coisa. Então, eu estava nessa fase do marketing digital, vendo o que estava crescendo. Eu comecei a estudar ali o mercado de infoproduto em 2016, eu e o Joel. Ainda Conrado Adolfo, o Érico Rocha. Conrado e o Érico eram os grandes nomes do mercado. E aí, o que aconteceu? Eu fui num grande evento em São Paulo, e aí deu um estalo em mim. Eu falei, por que não tem evento em Santos? Por que eu tenho que subir para São Paulo para poder ver assuntos desse tipo? E aí isso ficou na minha cabeça, cara. E aí eu não lembro até hoje. Em abril de 2016, eu fui no evento do Bruno Pinheiro, que era um cara que foi forte no marketing digital, lembra? Conheço. Ele tinha um evento chamado Nós, Negócio Online de Sucesso. E eu vi o Bruno Pinheiro no palco, e eu olhei o palco e falei assim, eu quero fazer isso. Eu tava com um casal de amigos, eles não são mais um casal, né? A Dani e o Paulinho. E eu falei, eu vou fazer isso em Santos. E eles estavam comigo nesse dia. Descendo do carro, eles, tu vai fazer? Eu falei, vou fazer, eu não tenho a mínima ideia como que faz, eu não tô nem aí, mas eu vou fazer. Porque, pô, não é possível que eu tenha que ir para São Paulo para ficar vendo esse tipo de conteúdo. E toda vez que eu ia, eu tentava conversar com as pessoas e ver se tinha gente de Santos. E não tinha quase ninguém. Eu falava, não, vou fazer isso em Santos. E, pô, você é antigo no marketing digital, você vai lembrar, 2016... tinha acabado de sair um livro chamado Facebook para Negócios, do Luciano La Roça. Cara, o Luciano La Roça morava em Dayatuba, de Luciano La Portugal, Roça. né? É, de Portugal. E o cara é espetacular. E aí, eu comecei a seguir o Luciano, ele tinha escrito esse livro, e aí você comprava esse livro, e aí eu recebi esse livro autografado com uma dedicatória. Oi, Marcelo, papapá. Pô, eu achei o máximo, cara. Eu falei, pô, que cuidado, velho. Que carinho. E eu mandei uma mensagem lá, e ele respondeu. E aí, quando eu decidi fazer o evento, eu falei, cara, qual é o nome? Né? Aí, pô, fiquei pensando, eu queria que tivesse o nome da cidade, alguma coisa de marketing digital. Aí foi Santos Digital Day. E aí, no Santos Digital Day, eu mandei uma mensagem pro Luciano. Falei, ó, vou fazer um evento assim, assado. Cara, você vai estar no Brasil nessa época, não vai estar? E aí, tinha uma agenda dele que tinha, perguntei pra ele quanto que ele cobrava, ele me fez um valor super ok. Na época era muito dinheiro, mas para mim foi ok. E aí eu convidei o Joel era desconhecidaço ainda. Aí tinha um outro cara que hoje que é de Santos, mas é grande na internet, que é o Lucas Amadeu. Aí teve o... Deixa eu ver, de outro nome? Não vou lembrar agora, assim. Aí, beleza, eu comecei a pensar nisso e falei, cara, vou fazer um evento. E Zé, eu não sabia o que eu tava fazendo, cara. Eu não sabia o que eu tava fazendo. E aí eu fui atrás de parcerias. Né, de como é que faz evento, e espaço, e hotel, quanto que paga. E aí eu fui tendo anjos no meu caminho. Eu paguei R$300 num hotel, no Mercury, no Canal 3, em Santos, em frente à praia. Paguei R$300 na diária. Tipo, eu consegui umas coisas muito absurdas de valor. Realizei o Santos Digital Day, deu prejuízo. Mas aconteceu uma coisa incrível ali. Eu percebi que o evento me abria portas com pessoas e com marcas que eu, como agência, não conseguia abrir. Então, na minha primeira edição, eu tive o apoio do G1 e da Tribuna, que é o maior grupo televisivo da Baixada Santista, né? Que é o grupo A Tribuna, G1. E aí eu levei pessoas... Eu levei o Luciano, que a gente criou um relacionamento super saudável. No final de 23, eu palestrei no evento do Luciano La Roça, em Portugal, mas eu entrei online do Brasil, a convite dele, e conto essa história. Eu falei, ó, galera, o trabalho devolve, porque há 8 anos atrás o Luciano palestrou no meu, 8 anos depois ele tá me convidando para palestrar no dele. Sim. Porque surgiu realmente uma amizade. Sim. Só que a Lízia, eu descobri que se tornou um grande funil. Ali aumentou a minha visibilidade, ali me fez ter mais contatos, a minha agência foi notada, eu abri portas com pessoas que eu não abriria, e aí aquilo começou a respingar na minha agência, positivamente. E aí eu falei, pô, peraí. Evento é um funil de vendas. Então, o evento é um lugar interessante para captação. Você vai ter CAC, né? O custo de aquisição do cliente. Exatamente. E tem uma coisa engraçada. Eu não subia no palco dos meus eventos. Eu só organizava. Eu não ia pro palco. Nem para apresentar, né? Nada, cara. Nada. Não, apresentava assim, mas... Sim. Nada. Aí... Mas não falava, não... A marca ganhou uma certa expressão, assim. As pessoas lembravam do evento. Eu coloquei, acho que, se não me engano, 200 pessoas na primeira edição. Foi muito legal. Eu tenho até um vídeo, acho que se pesquisar depois nos stories, no feed do João do Facebook, ele me falando. Ó, ele tá muito feliz.
Na época a gente bebia, cara. A gente levou o Luciano La Roça pro pagode, bebedamos ele, puta. E aí é uma história engraçada. E aí, aquele momento, no outro ano eu fiz de novo. Aí eu começo a entrar nesse mercado de evento, entendendo que o evento era um funil pra mim, né? E aí eu começo a entender como faz. Porque até então o meu primeiro eu não sabia fazer. Eu fiz tudo errado. E não queria depender de ninguém. Então, assim, quase ninguém trabalhou. Aí eu fui entendendo de evento, até que em 2018 o Joel faz o primeiro Hora H. E aí a gente que produz. E aí em 2018 eu produzo o dele, em 2019 eu começo a produzir eventos dos mentorados do Joel. Eles começam a contratar eu e a Lara, minha esposa, para produzir. Nunca virei uma agência de eventos, tá? Sim. Mas acabei aprendendo a fazer. Só que eu fui descobrindo que o evento era um grande funil, e não só funil, ele aumentava a minha autoridade, cara. Você ficava mais conhecido. mais No conhecido. mínimo 200 pessoas ali. Aí eu comecei a abrir porta com o Sebrae. Aí eu virei palestrante na Feira do Empreendedor em 2019, por relacionamento. Então o evento abriu muitas portas para mim. Sim. Aí eu paro de fazer evento por causa da pandemia, né? É. Por isso que eu vou voltar agora. Sim. E aí, como que você também tem uma experiência em Portugal, em outros lugares? Você falou que morou em vários lugares. Quais são? Tá, vamos lá. Quando veio a pandemia, eu fechei a agência. Né? Eu tive coragem de migrar. Né? Eu tive coragem de migrar para o mercado de infoproduto, Sim. que era uma coisa que eu queria, e fiquei 4 anos negando. Tanto que eu até brinco até hoje que meu único arrependimento do marketing digital é não ter oferecido para ser coprodutor do Joel, né? eu tinha ficado bem na fita, né? Porque a gente estudou junto o lançamento, mas eu não tive coragem de falar, vamos largar tudo e fazer você, e eu te produzo e você faz o front, né? E aí, o que aconteceu? Eu larguei o mercado de da agência, entrei no mercado de infoproduto em 2020. E aí eu comecei a ter bons resultados. Então, meu primeiro lançamento, eu fiz o 6 em 7, uma semana depois eu fiz 6 em 7, e aí eu falei, esse negócio é bom mesmo. Aí no terceiro eu tive prejuízo. Daí você fala assim, Eu falei, não é tão bom assim, né? E o que aconteceu? Nesse período, eu já tinha um relacionamento com o Thiago Nigro, né? Sim. Porque eu já tinha produzido 2 vezes TEDx. Sim. E a história do Jogo TEDx é porque eu que produzo e acabo levando que o dono da licença convide de Joel, né? Você fez o TEDx em Santos? Fiz 2017 e 2019. Pô, achei um evento espetacular. Eu entro no TEDx para poder colocar o Joel no palco. Eu vou atrás do organizador para dizer que eu sei organizar evento, ele não sabia, eu peço para ser coprodutor, viro o produtor do evento e peço para ele colocar o Joel. E aí é onde o Joel conhece o Thiago Nigro. É no TEDx. Putz, até brinco, o Joel tem que me dar uns 5% aí de tudo. Tem um dedo em muita coisa. E aí, Zé, o que acontece? Eu já tinha esse relacionamento com o Thiago, e aí os resultados tinham ido bem no lançamento, aí a primeira mudança foi no final de janeiro de 2021, quando o Thiago me chama para uma reunião exatamente nesse prédio que a gente está, no segundo andar. Falou, tô com um projeto ambicioso, vou fazer isso. Eu estava com o contrato do meu novo escritório na mão para assinar. Eu não assinei no dia, porque ele me chamou aqui para uma reunião, fez o convite que... foi o convite divisor de águas da minha carreira. Falou, tem uma ideia aqui, a empresa vai ser a Stage, a gente quer criar isso aqui no mercado, revolucionar o mercado de marketing, a gente precisa de um head. Topa o desafio? Mas eu tô com um contrato do meu escritório novo. Para assinar hoje? Quanto tempo eu tenho para pensar? Tá? Ele falou, não, tem 10 minutos, cara. Aí eu falei, cara, topo. Aí ele começa amanhã. Deixa eu perguntar. Nesse momento de decisão, você teve 10 minutos. 10. Você recorreu a quê? Nada. Eu reconheci a intuição. E eu vim no carro o tempo inteiro assim. Se ele me fizer uma oferta, eu não vou aceitar. Só porque ele é o Thiago Nigro. Eu juro por Deus. Porque a conversa era o João tinha uma reunião com a minha esposa e eu com uma com o Nigro. Mas tem um porquê eu aceitei. Por quê? Porque quando eu quis trabalhar na minha vida, eu sonhei em trabalhar em São Paulo. E aí talvez não vou dizer que foi um erro, eu priorizei dinheiro na minha jornada profissional, não a profissão. Sim. Então eu preferi ficar em Santos para ganhar dinheiro, para ser jovem e ter mais dinheiro, do que buscar uma carreira em São Paulo. Então quando eu recebi o convite, eu recebi um convite de ser um C-Level, eu nunca fui um C-Level. Sim. E naquele momento, para mim, era uma experiência de vida diferente. Ser C-Level, ter um desafio muito grande, ter um cheque branco e conhecer pessoas que eu levaria talvez anos para conhecer no digital. Então eu aceitei na hora. E aí o desafio foi quando ele falou assim, começa amanhã, 4 horas da manhã na minha casa que eu vou estar em live. Aí mas amanhã? Ele, amanhã. Pô, eu morava em Santos. E eu esqueço, não lembro disso até hoje. Eu falei, João, posso ficar na tua casa? Ele, pode. Tá bom, tô indo na Renner, vou comprar roupa, vou ficar aqui. Liguei pra minha mãe. Mãe,
Me mudei pra Alphaville. A minha mãe, hã? Me mudei pra Alphaville. Ela, como assim, filho? Você tá com um contrato do seu escritório que você vai assinar. Falei, mãe, tô mudando pra Alphaville, vou ficar uns dias aqui, na próxima semana eu desço, preciso da ajuda da senhora pra minha mudança. Eu me mudei pra Alphaville assim, eu fui na Renner, eu e a Lara, compramos roupas pra 15 dias, fiquei 15 dias na casa do Joel, nesse período, arrumando apartamento pra poder pegar as minhas coisas. Aí eu entro no Grupo Primo, então me mudo pra Alphaville. Sim. E entro no Grupo Primo pra tocar stage, que cara, foi uma das melhores, ou talvez a melhor experiência profissional da minha vida. Legal. E aí eu fico 1 ano e pouco na stage. Quando eu percebo que eles... Acho que o grupo tinha crescido demais e não ia olhar para o marketing, ia olhar todo mundo para finanças. Eles hoje, têm um grande ecossistema de finanças. Na finanças eu não queria ficar. O maior do mundo, né? O ecossistema é. E aí na finanças eu não queria ficar. Eu falei assim, eu sou do marketing, por mais que eu podia fazer marketing na finanças, não é um universo que me atrai. E aí eu falei, Lara, eu acho que eu vou embora. A minha esposa estava um pouquinho descontente, ela também sempre foi comigo nessa jornada, né, Zé? Sim. Ela foi diretora também no Grupo Primo. Sim. Para tocar o DNA Class do Joel, que foi a outra plataforma. Era Finclass, Na DNA época Class que o e Joel era Stage. sócio do... O Joel tinha 2 meses antes ingressado no Grupo Primo. E aí, 1 ano e pouco depois, a gente conheceu uma portuguesa gravando para Stage, Suzana Torres, é uma mulher de Portugal, que é uma coach de alta performance. O Joel se conectou com ela foi cliente do Joel. E aí eu fui gravar uma masterclass com ela e o Joel ia palestrar no maior evento de alta performance de Portugal, da Europa, que ia ser 2022, lá em fevereiro. E aí, como a gente gravava os backstage, a gente geralmente contava os bastidores de alguma estratégia muito grande. E como o Joel ia pra lá, a gente fez uma parceria. A gente gravou com ela aqui e a gente ia fazer a gravação do backstage lá. E aí eu tinha que mandar 3 pessoas do meu time para passar 1 mês em Portugal. Uma dessas pessoas era a minha esposa. Putz. Eu mandei a minha esposa para Portugal, porque eu era chefe dela. Ela assim, cara, você vai me mandar para Portugal? Eu falei, 1 mês. Você vai ficar lá. Porque eu preciso de você e não tem ninguém competente. Mandei ela e 2 filmmakers. Nesse período, ela criou uma grande conexão com essa mulher. E aí, como ela não estava muito feliz com o que ela estava fazendo no Brasil, foi fácil vender uma visão para ela. E aí ela vendeu essa visão de que a gente poderia fazer algo muito legal lá com ela e aí voltar para o empreendedorismo. Porque eu tinha sido CLT aqui, né? Sim. E a gente estava meio que, pô, será que a gente volta? E aí, cara, mais uma vez na loucura, a gente aceita esse desafio. Eu aceito ir embora para Portugal. Vendo tudo. Levo os meus cachorros, depois de 4 meses, dois vira-latas gigantes. E 22 vou para Portugal. E aí, quando 2 semanas antes de embarcar para Portugal, eu descobri que minha esposa estava grávida. Putz. Só que eu falei, a gente vai honrar com a nossa palavra. E aí a gente foi embora grávido para Portugal. E o meu filho nasce em Portugal e é português. Ora, poxa. E aí eu passo o 22 inteiro lá. Aí esse projeto, a sociedade não vai para frente como a gente gostaria. Sim. Não rola. E aí é quando a gente tá em Portugal, o Joel foi para Madrid com um casal de amigos nossos, que é a Juliana e o Crica. Falei, irmão, vou estar em Madrid. É perto para você? Falei, 5 horas de carro. Vou te encontrar. Ele, pô, tá bom. Porque eles foram no evento de biohacking lá. Sim. E aí eu vou para Madrid. Aí eu conto para ele. Ele falou, cara, eu vou encerrar a minha sociedade com a Suzana e tal. E ele pergunta, pô, o que você vai fazer? Falei, irmão, não sei, cara, mas eu não sei se eu vou ficar em Portugal, porque para mim começar do zero aqui, sem rede de apoio, meu filho vai nascer aqui, eu não sei se faz sentido. E aí quando ele fala, pô, eu tô precisando muito de um diretor de operações, você não quer voltar, não? Aí eu falo, tá, me explica mais o que você precisa. E aí ele explica o que eu preciso, e aí naquele momento eu falo, pô, é uma coisa que eu tinha desejo de tentar trabalhar com o Joel para ver se rolaria mesmo. A gente nunca tinha trabalhado junto, né? No Grupo Primo eu não trabalhei com ele. Ele era meu chefe, mas eu não tinha nada direto com ele. Meu chefe direto era o Thiago, né? E aí em novembro de 23, eu assumo como diretor de operações no Joel. E aí, em janeiro de 23, eu volto pro Brasil. Sim. Aí volto para a Alphaville. Aí passo 23 inteiro na Alphaville. Vou resumir. Aí, final de 23, eu saio do Joel, volto para Santos. Mas como que você sai do Joel? Cara, eu saí em novembro quando eu senti o desejo de empreender de novo. Eu falei, irmão, eu preciso de liberdade, cara. Liberdade para fazer isso que eu tô fazendo com você agora. Sim. Eu tô numa quinta-feira, 11 e pouco da manhã, gravando podcast. E não tenho que dar satisfação para ninguém que eu tô fazendo isso. Então, ali pegou muito esse lado do empreendedorismo de novo. Eu tinha ficado no Grupo Primo, eu fui para Portugal e depois com ele. Então, eu passei 3 anos CLT, praticamente, de novo. Foi uma experiência legal, mas eu tento empreender desde 2011. Sim. E aí eu senti muito falta da minha liberdade.
Ele super entendeu, a minha esposa também estava querendo muito ir pro front, né? A Lara realmente queria sair dos 15 anos de TV de bastidor para ser uma pessoa que treinasse a comunicação de outras pessoas. Então, naquele momento, ela tinha uma expectativa que eu pudesse ser o estrategista dela, né? Então, ali não tinha mais sentido ali. Não dava para ficar com o Joel e querer ter liberdade, né? Ou vou trabalhar ali com ele e fazer dar certo, ou vou ter liberdade. E eu sempre pensei assim, que Deus, cara, coloca a gente no caminho de novo de uma outra forma. Sim. E Deus fez isso esse ano, Sim. né? De uma forma que eu nem imaginava. Então, eu passei 24 em alguns projetos, não Mas foram aí tão em Santos. legais, em Santos. Não foram tão legais, até que em abril desse ano, quando eu tava no Joel, o Joel perguntou o que eu tava fazendo, como irmão mesmo. Ele falou, cara, me explica um de novo aí, o que você tá fazendo, onde você tá colocando energia. 24 foi um ano difícil, eu tentei muitos projetos muito aleatórios assim, não foi um ano tão bacana, mas terminou bom. E aí a minha surpresa é que quando eu apresento um novo modelo de negócio do evento, eu falo, cara, isso aqui é o que eu queria fazer em 2019 e 20, mas aí veio a pandemia e eu fui impossibilitado de fazer, veio o Grupo Primo, veio Portugal, e isso aqui ficou adormecido. E aí eu sentei e mostrei para ele, ele falou, me esperei nesse evento, nesse evento, nesse evento, o modelo de negócio é esse, o ecossistema é esse, faz sentido, o que você acha, me dá a tua opinião, e se possível me dá uma data esse ano, tua, para eu poder fazer. E aí, para minha surpresa, é quando ele olha, ele daquele jeito dele metodológico, ele pega um papel A3, começa a rabiscar um monte de coisa e fala, cara, isso aqui é muito legal, que você pode fazer isso aqui, legal, pô, tua visão tá bacana. Cara, dá para fazer isso. E para minha surpresa, do nada, ele vira e fala, cara, quero te ajudar. Vamos fazer isso. Cara, mas não é surpresa. O Joel tem Mas essa... surpresa porque eu não esperava isso Sim, agora. Eu sim. queria fazer de novo. Não era a sua intenção. Não, minha intenção era fazer, convidá-lo, para depois chegar e falar, ó, tem esse potencial. Você abraça me ajudar Sim. de alguma forma? Sim. O que você pode contribuir comigo, né? E aí, para minha surpresa, é quando ele fala, cara, isso é muito legal, quero te ajudar. Aí eu falei, tudo bem. Ele falou, pô, mas para eu te ajudar, vem embora de novo para Alphaville, então. Fica perto de mim, fica no escritório, deixa eu te ver todo dia, vamos ficar mais perto, porque aí fica mais fácil eu te ajudar. E aí eu mudei, cara, com a minha filha com 10 dias. Minha filha tinha acabado de nascer, né? Então voltei. Eu amo aqui, cara, eu amo Alphaville, eu já tinha morado 2 vezes. Então, voei. Então, assim, em 4 anos eu mudei, sei lá, cara, várias vezes, né? Nesse tempo. E aí, esse evento, como você falou, o Joel viu potencial, você viu potencial, Joel viu potencial. Me conta um pouco como que vai ser a formatação dele, qual é o público, como que isso vai acontecer? Em 2019, eu tive a felicidade de palestrar na Feira do Empreendedor, né, do Sebrae, e foi um momento muito especial, né? E eu lembro que eu palestrei antes do Nigro, num palco principal, encontrei o Nigro lá. Sim. E aí ali eu vi o modelo de negócio do Sebrae, da feira gratuita. Né? Eu falei, pô, que legal, gratuito, muito stand, palestras gratuitas, muito movimento. Eu falei, pô, isso aqui deve ser muito bom para quem tá aqui. Quando a gente faz gratuito, a gente tira a barreira de entrada, né? Sim. Então, facilita. E aí, em 23, eu tive a oportunidade de ir com o João no Gramado Summit. E aí, o que me chamou a atenção foi que Gramado dobra a população da cidade na semana do evento. E aí, ficou essa pulga atrás da orelha do tipo, pô, peraí. Gramado, consegue fazer isso em Gramado, no sul do país. Eu tinha amiga de Manaus que foi para Gramado. Levando o Brasil para Gramado. E eu falei, pô, um evento grande saindo do eixo Rio-São Paulo. E aí foi a minha inspiração. Eu falei, pô, onde eu tenho mais contato, mais relevância, mais intimidade com prefeitura, mais parcerias, onde eu consigo fazer mais barato, onde eu tenho muito mais entrada? Santos. E aí eu falei, pô, eu vou unir esse universo. Então eu me inspirei, meu benchmark foi Feira do Empreendedor, Gramado Summit e RD Summit. Então a gente uniu tudo isso. O mercado do evento está aquecido de novo, né? A gente ficou 2 anos praticamente sem fazer evento. O evento, para mim, é um grande funil, é um grande ecossistema, aumenta a minha autoridade, aumenta os meus contatos, melhora meu efeito associativo, me dá visibilidade e eu tenho lá um potencial de converter para algum outro negócio que eu tenha. Sim. Seja uma agência, seja um SaaS, qualquer coisa do tipo. Sim. Então, eu me inspirei nesse modelo de negócio para criar o Santos Digital Week, né? E entrar, talvez, muito forte dos grandes eventos que são fora do eixo Rio-São Paulo. Então, o evento ele é voltado para empreendedores, ele é voltado para empresários e voltado para tomadores de decisão. Sim. Né? Esse é o público que eu quero atingir. Por isso que o meu evento é dia de semana.
É realmente para aquele público que o cara consegue se ausentar na empresa, consegue viajar e deixar a empresa talvez funcionando, ou aquele tomador de decisão que tem autonomia e liberdade para se ausentar, né? Então, nosso objetivo não só de movimentar a cidade, mas também de trazer visibilidade para o turismo de negócios para Santos. Santos está num eixo muito próximo de São Paulo. Sim. Então, se a gente for falar de tamanho de mercado endereçável, São Paulo é muito grande e é muito fácil descer. Sim. Então, tudo é mais fácil de eu fazer lá. Eu consigo cobrar um ticket mais barato, eu consigo te deixar numa hospedagem mais acessível, eu consigo que a minha cidade talvez recebam turistas que não viriam por outra iniciativa. E o cara vai na quarta e fica até domingo. Então, ali eu também fomento o empreendedorismo local. Eu tenho uma relação muito forte com o secretário de turismo para fomentar o turismo da cidade. Eu trago uma visibilidade para uma cidade que tem muitos talentos e muitas grandes empresas, né? Por mais que a gente é muito forte no Porto, existem grandes empresas que estão de Santos e existem muitas pessoas que são exportadas de Santos. E ali também tem esse carinho por ser a nossa cidade, a gente entender que a gente pode fazer algo para a cidade que a cidade olhe, porque o Gramado foi isso. Hoje o Gramado ele tem um apoio muito grande do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele é apoiado pelo estado. E a nossa intenção é essa também, porque em São Paulo eu sou mais um. Sim. Eu vou concorrer com todo mundo. Sim. Né? Eu não vou ter uma proximidade com a prefeitura de São Paulo. Então, o nosso objetivo é fazer isso e, cara, mudar esse cenário de que grandes eventos também podem acontecer fora do eixo Rio-São Paulo. E tá acontecendo, né? A gente tem um grande evento em Floripa de empreendedorismo. Sim. Eu tô indo pro DSX agora em Manaus e eu olhei o line-up. Pô, só cascudo, cara. Só gente boa. Então, Manaus tá fazendo um grande evento forte. A gente tem a feira de negócios lá de Natal. Então, tá acontecendo esse movimento em outras cidades, né? Os grandes eventos entendendo que, vamos sair dessas cidades. Porque facilita também pro empreendedorismo local. Sim. Né? O cara de Santos tem uma dificuldade de precificação lá. Ele não paga 2 mil para ir no evento de São Paulo. É difícil. Sim. Ele vai querer que eu cobre R$300 para ele. Então, tem esse lado também de dar acesso a algo que possa potencializar, que possa inspirar, que possa acelerar o negócio dele e trazer palestrantes que o cara teria que pagar muito caro para ver em São Paulo, mas em Santos talvez ele consiga ver lá na cidade dele. Quais são as datas? 13 e 14 de novembro. 13 e 14 de novembro. Coisa interessante, já está organizando, a gente está gravando agora em julho, mais precisamente dia 3 de julho, vai ser um pouquinho depois, mas quanto tempo você já está organizando esse evento? Assim, eu tô num tempo muito curto. Eu tô organizando ele tem um mês. Um mês. Quem fez o lançamento lá? Foi, que fez o pré-lançamento, que foi dia 5. Então, eu tô... Tem pouco mais de um mês que a gente tá organizando. Pro tamanho do evento, eu tô num espaço de curto tempo, pequeno. Sim. É uma janela pequena para uma feira do tamanho que a gente tá interessado em fazer. E uma coisa interessante, nessa jornada pequena, curta ainda, um mês e pouco, o que você já teve de surpresa boa que aconteceu e gente querendo te ajudar? Como que foi? A maior surpresa foi a prefeitura abraçar o evento com a gente, cara. Porque quando a gente apresentou, no fundo, a gente apresentou uma visão, um desejo de fazer acontecer. Né? Então, para nossa surpresa, foi a prefeitura brigar para ter esse projeto na cidade, brigar para que eles pudessem, de alguma maneira, contribuir para que isso acontecesse, junto com o Parque Tecnológico. Então, essa foi uma surpresa. Ele já foi abraçado sem mesmo ter acontecido pela cidade. Então, a gente vai ter uma boa economia, né? De custos com a cidade abraçando. Então, isso já é uma surpresa muito positiva. Sim. Né? A sua outra surpresa foi a aceitação das pessoas, porque aquele evento foi muito para a gente ter a certeza que a gente estava no caminho certo. Precisava saber, assim, fui bem aceito? A minha cidade acolheu? Porque 80% dali era santista, né? Empresários de Santos. Então, a gente falou, vamos fazer um pré-evento para a gente ver se a gente está conseguindo trazer essa visão, né? Então, a gente também teve esse conforto de, parece que estamos no caminho, né? Então, a gente está tendo o acolhimento bem. Claro que vai ser um desafio fazer, como qualquer grande evento, né? Sim. A janela que eu tenho é curta. Sim. Para fazer uma feira do tamanho que eu vou fazer, mas a gente gosta de desafio, né? Eu gosto de coisa difícil. Mas não vai ter só Joel, não. Quem que vai ter? A gente já tem fechado a Cris Junqueira, do Nubank. Né? Então, talvez acho que a primeira confirmada que a gente foi buscar um nome feminino de peso e aí não teve outro nome que a gente não pensou que não fosse ela, né? De representatividade feminina.
E é uma bilionária, e é a única bilionária mulher que construiu o próprio império. Sim. Todas as outras não tira o mérito delas, mas foram herdeiras. A Cris construiu. A gente também vai ter o Clóvis de Barros, é uma linha diferente, mas é um filosófico, mas sensacional. conecta com qualquer pessoa. A gente vai ter o Caio Carneiro também, hoje sócio do João, mas talvez uma das maiores referências em vendas. A gente vai ter o João Brognoli, que no mercado Sim. de agência também bacana. A gente tem o Johnny Martins, mercado contábil. E assim, eu tenho alguma surpresa. Eu tô falando com... Cara, tô falando com uns nomes bem legais, assim. Legal. Eu não vou revelar porque, de repente, não consigo, aí eu falo o nome aqui. Não. Mas assim, estamos buscando outras pessoas que não são tão mainstreams assim, mas são grandes nas empresas que atuam, né? Nosso objetivo é realmente ter um dos melhores lineups do Brasil esse ano. Sim. Né? Eu acho que a gente tem potencial, não só pela proposta de valor do evento, mas pelo relacionamento que o João tem e até eu tenho também. Então, a gente quer que esse evento seja uma primeira edição que já chega muito forte no mercado e muito mais acessível do que o valor cobrado no mercado também. Sim, então, é para não ter muita barreira. É para ser bem no-brainer mesmo, de quando o cara olhar o preço e falar, pô, não acredito que eu vou pagar esse ticket para assistir. E outra, eu vou fazer de graça, né? A maior parte do evento é gratuito. Sim. E também vou levar nomes absurdos para o cara falar, pô, calma aí. Eu vou democratizar o acesso mesmo para te dar acesso a um conteúdo de valor com pessoas gabaritadas, absurdas, Sim. né? Ao custo zero, para facilitar. Obrigado, Então, Ana. A Ana trouxe mais um cheirinho bom para nós. Opa, muito bom. Falei das coisas legais que aconteceram, mas tem os desafios, né? Quais são os desafios que você está enfrentando agora? O desafio para o evento? O maior desafio é que, por eu estar fazendo só isso, eu tenho uma velocidade e as empresas têm outra. Então, o maior desafio é aceitar que eu não controlo todas as variáveis do evento, porque eu só estou all-in nisso, mas a tua empresa tem os teus compromissos, tem as tuas coisas, tem as tuas visões, você não está na mesma velocidade que eu, né? Então, esse é um desafio que tem. Você acha que você está ligado por ser o primeiro? Eu acho que sim, parte sim, mas assim, toda empresa tem o seu foco do ano, né? Ela não está focada no meu evento que não existe. Ela está focada em outras coisas que ela tá vendo. E só eu estou focado nisso. Né? Então, meu maior desafio ainda é acelerar esse processo e coisas burocráticas que não dependem de mim, né? Então, como eu estou num jogo também que tem um lado de prefeitura, tem coisas que têm uma velocidade diferente, né? Por ser questões políticas, públicas, a velocidade é um pouco mais lerda. Então, isso é um desafio, mas que vai se resolver, mas é um desafio, porque eu não tenho controle 100% de tudo. Sim. Né? Oh, legal. E assim, é um evento para ser anual? Você está pensando nisso? É para ser anual, não é para se encerrar lá, então nosso objetivo é que ele seja uma porta de entrada para todas as outras coisas que a gente vai fazer, né? Tanto a parte de comunidade, tanto a parte depois educacional, né? Mas o objetivo é que seja anual. Ele é muito trabalho. Aí o que pode acontecer são eventos satélites. Sim. Né? Por isso que o Santos Star Week ele é 2 dias, 3 dias ali, 4 dias, porque dependendo do ticket vão ter outras coisas. E aí talvez eu volte com o Santos Star Day. O Santos Star Day que é o único dia. Talvez, não esse ano, mas ano que vem eu crie pílulas que antecede o evento principal, sabe? Menor, mais nichado em temas. Por exemplo, sei lá, Santos Star Day, e-commerce. Faço uma edição só voltada para e-commerce. E aí eu vou me preparando para a comunidade para o próximo ano, né? Legal. Então, ele é um ano anual e aí vamos ver se, de repente, esse modelo for muito bom, quem sabe eu não olhe para uma outra cidade. Sim. É um desejo. Vai para Indaiatuba. Pode ser. É um desejo. Bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui. E essa aí? Essa daí? Agora vem a pergunta. Ontem eu tive com o seu irmão e tive a oportunidade de perguntar... perguntar essa aí. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele o que eu não poderia deixar de perguntar para você. Bem, vamos ver. 3 coisas, eu vou anotar as 3 coisas aqui. 3 coisas que você faz e que enche o seu irmão de orgulho. Nossa. 3 coisas? 3 coisas. Que eu faço e que o João tem que orgulho? você é muito bom e que enche ele de orgulho. Pô, tô pensando aqui, cara. 3? Eu não sei nenhuma. Começa a primeira. Não, você tem. Você falou com ele.
Sabe quando acontece assim, que tem esse silêncio? É que não é uma pergunta óbvia. Né? Não é uma pergunta óbvia. E eu gosto disso. Eu não gosto de ser óbvio em tudo. Cara, acho que tem uma coisa que no hora H do ano passado ele falou na frente de todo mundo uma coisa assim, que ele tava contando todos os erros dele, né? E aí ele manda eu levantar e falar na frente de todo mundo obrigado, porque ele falou assim, meu irmão sempre aceitou todos os projetos comigo sem perguntar nada. Ele abraçou todos comigo. Tipo, nunca perguntei o que era. Você falou assim, cara, conta comigo. Então acho, e nesse dia ele falou, pô, obrigado por sempre ter apoiado, por mais que tudo praticamente deu errado, você sempre tava comigo, mesmo que dava errado, você acreditava, Sim. né? Então acho que essa parte de companheirismo de irmão, acho que é uma coisa que eu acho que ele deixa ele feliz. Porque me enfiei em todas as enrascadas com ele, cara. Todas. E às vezes a gente sabia que dá errado e falava, vambora. Sim. Conta comigo, tipo, tô nem aí, vambora. Sim. Né? Eu acho que é uma coisa que transcende a relação de irmão para uma amizade também, né? O João sempre conta para as pessoas que eu sou o melhor amigo dele. E ele é o meu melhor amigo separado do irmão, né? A gente tem irmão e tem uma relação de amizade Sim. muito forte. Acho que essa é uma delas. Uma segunda coisa que talvez ele se orgulhe. Ele falou pra você? Falou. As 3? Não, ele não falou. Falou Ah, para você falar. pode falar? A pergunta é pro Marcel. Você tem tempo. Olha, independente, obviamente a pergunta é sua, mas eu já sei. Você Sentado, sabe? não ele não me falou, mas eu imagino. Eu já imagino o que enche ele de orgulho. Conhecendo, sim, eu conheço muito pouco você, Marcelo. A gente se conhece desde o evento. Sim. Desceu um pouquinho antes do evento, acho que um dia antes, a gente desceu no elevador. Eu tinha trocado alguns áudios com você. Eu ouvi você tocando o áudio dele e aí eu reconheci que era você que eu falava. Falei E aí no elevador assim, que eu falei, pô, sabe que eu falei sou? assim, pô, independente de tudo, ter uma conexão que dá vontade de ajudar você, independente, né, da gente ter se conhecido há muito pouco tempo. Tanto é, levei você na BF, quero fazer essa aproximação, esse vídeo vai chegar na presidência, acho que vai ser uma grande força para o evento. Eu sei. Ah, não sei. Vou falar outra coisa que eu Sim. acredito que possa ser, mas... lealdade. Lealdade. Ele sabe que, no fundo, pode ser o JJ, pode ser o João Moraes. Eu sempre fui leal, assim, né? Sim. E tem uma coisa que ele admira muito, em mim e na minha esposa também, foi... quando eu falei pra você, acho que nem lembro, sem querer, que eu era irmão dele, você falou, você é irmão dele, né? E as pessoas até brincam comigo. Você não fala, né, que você é irmão dele. Não, eu não uso ele pras coisas, né? Eu não peço nada pra ele. Tipo, ele é meu irmão, velho. Então eu sou leal, assim, pra caramba a quem ele é, ao que nós somos um com o outro. E a ajuda vem assim, tipo, ela vem porque ela tem que acontecer natural, não porque eu peço nem ele pede, né? Então acho que a lealdade é uma coisa que eu acredito que ele tem orgulho. Sempre foi muito leal a ele, assim, a nossa criação, ao nosso pai. E a terceira, cara? São coisas que não são óbvias, né? Mas as coisas que não são óbvias são mais difíceis, são profundas. Né? Cara, acho que a terceira... Você falou uma coisa hoje que pode ser uma terceira, assim, de... O João, quando eu trabalhei com ele em 2023, né? Muitas pessoas acham que a gente tinha trabalhado antes, né? E ele me deu um elogio muito bom uma vez, que ele falou, pô, cara, tu tem uma habilidade muito grande de melhorar as coisas, né? Que ele chama de mindset de melhoria. E tem uma correlação muito com o que você falou, do coração treinável, né? Eu acho que é uma coisa que ele admira, assim, a facilidade que eu tenho de aprender, a facilidade que eu tenho de ouvir e a facilidade que eu tenho de executar.
Sim. né? O Joel, meu pai, sempre criaram me falando que eu era um prodígio, né? Meu pai sempre falou isso. E o Joel também falava, né? Que eu era diferente. Às vezes até eu já duvidei mais do meu talento do que ele. Ele nunca duvidou do meu talento. Eu duvidei. Eu acho que isso é uma coisa que talvez ele admire em mim, assim, tipo, a facilidade de melhorar, a facilidade de aprender e a facilidade de executar, assim. Ele sabe que eu, tipo, resolvo. Sim. Ele sabe. Ele confia, assim, de mim que, tipo, ele vai deixar eu ver na minha mão, ele vai falar assim, você vai tocar. Eu sei que você vai resolver. Tipo, você não vai me trazer problema, você vai me trazer solução. Você vai resolver. Às vezes ele até fala, você só não me conta o que você tá fazendo, é onde eu me irrito, porque você é muito centralizador. Mas eu sei que você tá fazendo pelo melhor e você vai resolver. Sim. Mas tem que inverter essa pergunta pra ele depois, um dia, pra ele me falar o que é. Eu vou mandar, depois eu vou mandar pra ele. Só que, você assistiu o episódio com ele aqui, que eu gravei? Ainda não, vou assistir. Cara, então, ainda bem que você não assistiu, porque eu vou repetir uma pergunta que eu fiz pra ele e vou fazer pra você. Cara, meu pai se foi, vai completar agora 21 anos. Eu sei o quanto que é essa dor de perder uma referência. Eu sei quanto ele é importante, só pelo exemplo que ele foi importante na vida do João, eu sei quanto ele é importante ainda na sua vida. É importante, não foi, ele é importante. Então, se o pai estivesse aqui, o que você falaria pra ele agora? Difícil, hein, cara, porque eu sonho com ele toda hora, velho. Cara, acho que se meu pai estivesse vivo, eu falaria pro meu pai que a gente deu certo. Que todo esforço que ele fez pra criar a gente, pra dar uma vida melhor, deu certo. Porque meu pai abriu mão de um monte de coisa. No fundo, a gente não sabe qual que era o sonho do meu pai, né? Porque ele abriu mão de tudo pra nos dar algo, porque ele não teve. Então, acho que se eu falasse pra ele, ele falaria, cara, obrigado, porque deu certo. Você conseguiu criar bons filhos, bons pais, bons esposos e profissionalmente você criou a gente pra ser o melhor. Porque meu pai sempre falava, seja o melhor. A gente foi uma criação dura, mas a maior tristeza que a gente tem é de eles não ter conhecido os nossos filhos e nem viu onde a gente tá chegando e onde o Jó chegou já, né? Então, acho que se eu tivesse que falar pra ele é que, cara, deu certo, valeu a pena, valeu o esforço. Eu sei que ele sofreu pra dar, mas a gente conseguiu retribuir. Sim. Fico emocionado aqui, mas tem uma coisa que eu também, quando meu pai se foi, primeira vez quando eu vi ele, né, naquela situação que infelizmente a gente passa, eu falei, por que não esperou para ver meus filhos? Essa para mim A é... minha maior dor. É. Quando eu lembro... Que assim, a minha esposa, a Lalas conheceu meu pai. Ainda viveu 2 anos, né? E meu pai ficou muito próximo da Lalas. Meu pai ia amar minha esposa, pelo jeitão dela. Minha esposa é um papo reto, sem paciência. E meu pai era assim, né? E meu pai era muito resenha, cara. Muito. Meu pai era presepeiro, cara. Resenha. O Jó até brinca. Pô, o pai ia estar com a gente em tudo, né? Ia botar pau no palco. Minha mãe é toda tímida. Né? Então é uma coisa que dói, porque ela assim, pô, o teu pai é tão vivo pra vocês, né, meu? Assim, às vezes eu acho que eu conheci o teu pai, cara. E aí, eu teve um episódio umas 2 semanas atrás, eu fui na casa de um dos meus melhores amigos, Leonel. O Leonel é meu amigo da infância mesmo, de quando eu comecei a nadar, né? Eu fui nadador também. E aí ele passou todas umas filmagens pra DVD. DVD não, passou online lá. E aí a gente achou uma parte meio que de bastidor assim, aí tinha uma cena do meu pai, cara. Eu não via nada vivo do meu pai há 9 anos, né? E aí, meu pai tinha a minha idade, cara, no vídeo. Meu pai era todo, pá, líder da turma, presepeiro, comunicador, resenha. E aí, eu mostrei pra minha esposa, eu falei, é o mais perto que você vai chegar dele, é isso aí. E ela viu o vídeo e falou assim, puta merda, vocês são tudo igual ao teu pai, né, velho? Teu pai já era assim, né? O resenha, o divertido. Eu falei, era, cara, é exatamente isso, assim. E aí me dói quando eu olho pro filho e falo, puta, cara, você só vai saber histórias dele, né? Eu queria ter muito visto o nosso pai com os nossos filhos, porque, pô, o Jó tem 3, eu tenho 2, sabe? A gente não viu. Mas ele é muito vivo, assim, ele é muito presente na nossa vida, né? O Jó fala muito. Hoje o Jó tá levando mais pra minha mãe, assim, né? O Jó, durante muitos anos, falou muito do meu pai. Sim. Ele é o que fala mais dos filhos, né? Sim. Mas é o jeito dele também. E sua mãe, papel na sua vida? Cara, a minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida, velho. A minha mãe...
eu cresci tendo uma admiração muito forte pelo meu pai, né? Achando que meu pai era o grande herói. E eu demorei muitos anos na minha vida para entender e compreender a importância que minha mãe teve, né? Porque meu pai era o cara... Eu tive uma criação mais machista, né? Sim. De pais que cresceram no Foram criados Nordeste, que foram criados com a mulher servindo o marido. Meu pai sentava na mesa, minha mãe trazia o prato quente para ele. Meu pai comia, levantava e ia pro quarto, cara. Era esse tipo de criação. Então, eu demorei muitos anos para entender a importância que a minha mãe teve, né? A importância que a minha mãe teve... Minha mãe, na verdade, foi o grande pilar, cara. Mais que meu pai. Minha mãe era o pilar do amor, velho. O cuidar. A minha mãe, ela vive para cuidar. Ela viveu para cuidar do meu pai e para cuidar da gente. Minha mãe é meu porto seguro em relação à minha rede de apoio com os meus filhos, né? E a minha mãe é o maior pilar cara, de paciência, de resiliência, de determinação. Teve pouca instrução, mas acho que se tivesse mais, sei lá onde ia parar, cara. Sim. Minha mãe é muito inteligente, né? Do jeito dela. Dá pra ver pelos filhos que criou. Né? E a Lara, chegou na sua vida como? Puta, cara, ela era uma história muito engraçada. Ela não gostava de mim, cara. Ela era uma história engraçada, porque a gente tem um amigo em comum chamado Leonardo. E ela trabalhou com esse cara um tempo, depois esse cara foi meu sócio. E aí, por coincidência, esse cara sempre falava de mim. Nossa, você precisa conhecer o Marcel, você precisa conhecer o Marcel, você precisa conhecer o Marcel. Mas de uma forma de conhecer, nunca foi de intenção de a gente se conhecer pra namorar, né? E aí, ela foi num evento que eu também fui de um projeto que eu tocava. Só que eu ia nesse evento pra meio que encerrar o projeto. Então, eu fui muito mal-humorado. E aí, eu cheguei lá e, sabe, qualquer mulher que você trata, ela meio que... a mulher fica, que cara afogado, né? Nada a ver. E aí, eu tratei ela mal assim, oi, tudo bem? E aí, ela falou pro meu amigo, puta, que cara escroto, velho. Esse teu amigo falou pra caramba, o cara veio aqui, tratou todo mundo mal de qualquer jeito, mal educado, assim. E eu não fui mal educado, mas eu tava num jeito meio assim, né? Passaram-se 4 meses, eu fui palestrar num evento chamado Viver e Empreender, um evento de um grande amigo nosso lá, já Edson, já o Reis. E aí eu cheguei uma hora antes, eu sempre chegava antes para tentar mapear as pessoas, mapear o lugar, para ver o que eu ia adaptar, sentir o clima da palestra. E quando eu chego, tava ela, então a gente já sabia que era um outro. E aí ela era mestre de cerimônia do evento. E eu era palestrante. E aí isso ela conta. Ela falou, puta, esse cara que eu vou ter que anunciar? Esse cara é um saco. E aí, Zé, eu chego uma hora antes, e aí começo... Não tinha o que fazer, era eu e ela. O evento ia acontecer, a gente começa a conversar, né? E aí, nisso, a gente vai conversando. E aí, cara, acontece uma coisa muito engraçada. Na minha palestra, eu vou fazer uma dinâmica muito boba sobre que vendas é um relacionamento. Por exemplo, eu não posso chegar, né, Lara, pra você agora e falar que eu quero casar com você. Você mal me conhece, né, Lara? Ela, nem te conhece, tal, brincando. E eu brinco disso com ela na palestra, porque era uma pessoa que tava próxima a mim. Você não tem isso gravado, não, né? Não tenho, cara. Putz. Olha que engraçado. Eu faço essa brincadeira da dinâmica de casar com ela, e depois, na hora que ele fala, sorteia um número aí pra ganhar um presente, eu sorteio o número dela. Aí, a história termina assim. Anos depois eu contei isso pra ela. Eu fui com uma pessoa que eu ia sair pra jantar depois. E aí, eu estava com essa pessoa fora do evento. Cara, não sei o que aconteceu, já. Falou assim, volta lá e fala com ela. Eu tava com a pessoa que eu ia sair jantar. Falei, cara, rapidinho lá, vou falar com um amigo e já volto. Eu pego o meu celular, literalmente, ela tá na mesa e fala assim, ó, anota teu telefone aqui. Ela, anota teu WhatsApp aqui. Anota teu WhatsApp aqui. Ela anotou. E aí, cara, no outro dia a gente começou, mas bem de boa, assim, a conversar. E aí a gente começa a conversar e aí vai acontecendo esse relacionamento, cara. Mas eu brinco, eu falei, pô, Lara, juro por Deus, eu tava com outra pessoa, só foi essa vez que eu saí com essa pessoa. E não sei, cara, eu voltei, Deus mandou voltar, velho. Sim. E pegar o telefone dela. Eu brinco, se eu não voltasse, talvez a gente não tava casado com 2 filhos. Lara entra na minha vida e eu descobri um superpoder com a minha mulher. Né? A Lara vive o momento da agência. Porque ela entra no momento que eu tava recomeçando. E aí a Lara, ela sai da TV pra trabalhar com o Joel, não pra trabalhar comigo, porque ela dizia que se trabalhasse comigo o casamento ia acabar. Só que o projeto não vai pra frente com o Joel, e aí ela fica sem emprego, e eu ferrado na agência, até que eu falo, cara, vem trabalhar comigo? Vamos me ajudar? E, putz, aí a gente sai de 4 clientes pra 47 em um ano, sem investir. Sensacional. A gente descobre que a gente junto trabalhava muito bem. Sim. E se complementava.
Né? E aí, desde então, cara, ela virou minha sócia e a gente faz tudo junto. Lara é a pessoa mais importante da minha vida. Lara me salvou, cara. Putz, Lara me salvou. Eu falei isso num podcast do Júnior, negão. por quê? Júnior Nunes. Porque ela conseguiu extrair o melhor de mim, cara. Eu era um cara que não queria casar, que não queria ter filho. A Lara despertou o desejo de ser pai. Eu nunca quis ser pai, cara. E eu falava pra minha mãe de verdade que que ia sair de casa com 40 anos e não ia ser pai, não. A Lara me deu o desejo de ter uma família. Porque pouco antes do meu pai morrer, meu pai falou que a minha vida teria muito mais sentido quando eu fosse pai, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Você acha que é a frase que mais, no final, ficou mais... Meu pai? É, Foi porque ele plantou isso na minha cabeça, tipo, que sentido que ele tava falando? O que era ter mais sentido? Ele falou, tua vida agora é isso aí, né? Ele falou, você vai descobrir uma vida diferente quando você for pai. Aí você vai descobrir o sentido da vida. E eu nunca quis ser. Né? Eu tive um outro relacionamento de morar junto. Eu digo que eu fui casado e não tinha vontade nenhuma de ser pai. Não tinha vontade de casar, cara. E aí a Lara tirou tudo isso de mim. Né? Esse desejo de ser pai, um desejo de casar. Eu que quis casar, que fazer festa. Infelizmente, eu fui prejudicado pela pandemia. Tive que desmarcar um casamento 3 vezes. Não casei com festa. Mas eu ia ter festa. Eu queria ver ela entrando de noiva. Eu queria entrar com a minha mãe. Então ela foi tirando o melhor. Pô, eu tenho 2 filhos, cara, maravilhosa. Ela me deu uma família e me deu um casal, que era o meu sonho. Eu queria ter um casal, né? você não queria ter, mas se tivesse, era um casal. Não, depois que eu quis ter. E Sim. assim, ela me tornou um homem muito melhor, cara. Me fala agora, Miguel e Maria Luísa. Rapaz, Minga Maria Luísa, eu nem sabia que dava pra existir tanto amor dentro de um ser humano. Quando o Miguel nasceu, eu descobri que existia muito amor dentro de um ser humano. Sim. E quando a Marisela nasceu, eu falei, dá pra amar mais? Porque eu já amo demais esse aqui. Como que eu vou amar outro filho, né? Realmente, eles trouxeram bagunça pra minha vida, mas uma bagunça maravilhosa. Porque eu não consigo imaginar minha vida sem os meus filhos, né? Eu não consigo imaginar minha vida sem o meu filho fazendo cafuné em mim antes de dormir. Eu não consigo imaginar que tem felicidade sem ter família, cara, sem ter pai, sem deixar isso, né? Sim. Eu não consigo imaginar a relação dos meus filhos com os filhos do Joel, brincando e relembrando a minha infância com meu irmão, de ver que os nossos filhos hoje são muito próximos, são amigos, né? Eles tiram o melhor de mim. Eles realmente deram sentido pra minha vida, porque quando eu era um cara sozinho, eu era um cara destemido, eu não tinha medo, eu não tava nem aí, eu não tinha medo de fazer besteira, eu não tinha medo de morrer. E meu filho me deixou mais medroso, mas me deixou com mais vontade de viver. Sim. De viver por eles, né? De ter uma vida diferente. Eles, pô, cara, são peça importantíssima na minha vida, né? São fruto do meu amor, né, cara? Ele é fruto do meu amor com a minha esposa. Não dá pra explicar muito bem. Não dá. Eu falo para as pessoas, eu nem sei explicar isso aí, porque eu vi as pessoas falando antes de ser pai. Confesso que eu não entendia esse amor todo, né? Eu não entendia. Eu falava, é tudo isso aí mesmo? Né? E... Puta, cara, hoje eu não sei, assim, imaginar uma vida sem... Pois é. Miguel com 2,5, a Maria Luísa agora com 3 meses. Maria Luísa vai fazer 3 meses. Então, espero que você volte a dormir e a Lara também, rapidamente. Não, eu ainda durmo, a Lara, coitada. A pois Lara, eu ainda durmo. Eu durmo pesado, cara, e aí eu não acordo, é triste. A Eu Lara tava que não contando, dorme. dos meus filhos, mesmo se eu acordasse, eu ia lá pegar no berço, eles choravam mais, obviamente, queria mamar e tal. Então eu levantava, ia aqui levantar, ela falou assim, não adianta você levantar, e ficava brava, e ia, mas minha mulher, um exemplo de maternidade incrível. Então, para finalizar, a gente brinca de futurologia aqui, sabe? Futurologia? É o seguinte, cara, se mandar uma mensagem hoje pro Miguel e pra Maria Luísa, eles não vão entender. E a gente não tem contato com Deus, mas não tem contato com Deus. Pode ser que daqui a 20 anos você não esteja mais aqui, eu também não esteja. Sim. Mas não sei o que vai acontecer, o algoritmo vai colocar esse vídeo na frente dos seus filhos. E eles com 20 anos, ela com 20 anos e 3 meses, ele com 22 anos e meio. E aí eles vão ver esse vídeo e vão ver a mensagem que o pai deles está mandando para eles. Então a mensagem não é para agora. A mensagem é para quando eles tiverem 22 anos. 20, 22 anos. Tá bom. Então vamos lá. Miguel e Maria Luísa. Não sei que ano que é isso. Não sei o que vocês estão fazendo. Não sei a idade que vocês têm.
Mas talvez poucas coisas que eu posso dizer para vocês é que confiem em vocês, mais do que qualquer outra pessoa. Confiem na intuição de vocês. Sejam bons com as pessoas. Sejam leais às pessoas. Sejam honestas com a vida de vocês. Sejam honestos com os companheiros de vocês. E busquem o melhor que vocês podem ser todos os dias na vida de vocês. Obrigado pela mensagem, cara. Sensacional. Gostou? Muito. Cara, que legal. Espero que você tenha gostado. Agora, tem gente que chega aqui no final, Marcelo, e não tá inscrito, cara. Pede o pessoal se inscrever. Pô, mas como assim? Se o cara chega até o final do episódio e não tá inscrito, tem alguma coisa. Pô, peraí, tem. pô. Não tá vendo o botãozinho que tem aqui de inscrito? Se inscreve aí, cara, pra você receber todas as notificações de outros convidados aí maravilhosos que o Zé vai trazer aí, cara. Pra você aprender muito também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra ter você. A energia sua é muito legal. E Nossa. aí vai se inverter. Sim. Você vai ser uma próxima convidada. Pô, vou lá. E eu vou fazer algumas perguntas que você fez. Ó, se você gostou, agora tem um recado de quem? Joel J e Alfredo Soares. Fica aqui que eles vão falar com você. E também eu deixei 2 vídeos para você clicar na tela e continuar no canal. Valeu. Muito obrigado por ter acompanhado. Valeu. Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei para ele, no dia que você for o maior podcast... Foi assim, ó, no meio da confusão do Influência. Bom, eu lembro, pô. Eu falei, e aí tua mãe? Daí tu, pô, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, vrau, chorou. Lembra disso? E aí passa, pô, já tem um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Dele, anotado. E já era pra eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme, obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu. Então o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história, de merecer. Você está do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando. Não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve. Ô, galera, pô, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Pô, bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio, joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp, Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor. Joga lá o link aqui do episódio, deixa teu comentário aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein?